Bom dia a todos. Para quem não viu a mensagem, eu vou estar aqui no IF, certo? No Senat. E para aqueles que estiverem tendo algo aqui no IF, vocês podem me encontrar aqui na DIAC, certo? Na sala do PIBID, tá? Vocês podem vir, eu estou aqui todos os dias, manhã e tarde. E vocês também podem criar um grupo, tá? E me pôr, pra gente também, assim, ir tirando dúvidas referentes às aulas. Tá certo, pessoal? Lucas, explique aí para eles onde é que fica a sala da DIAC, porque pode ser que eles não conheçam. Certo. Acredito que todos saibam onde é a DIAREM, né? Que é a diretoria de vocês. A DIAC fica logo em frente à DIAREM, tá? Bem em frente mesmo. Vai ter uma placa próxima de Arém, falando onde é a DIAC. E vocês abrindo a porta que tem aqui de vidro, é só seguir reto que vocês vão me encontrar aqui, tá? Passar a escada e pode ir em frente, que vocês vão encontrar a sala do Piriri. Aí na mensagem eu deixei meu número do WhatsApp, certo? Para caso vocês queiram criar um grupo. E assim eu vou tirando as dúvidas de vocês. Certo, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Potência elétrica que a gente viu na última aula, certo? Eu vou dar continuidade à energia elétrica. Então, a energia elétrica ela é produzida a partir de um potencial elétrico de dois pontos de um condutor. É assim que se dá a produção de energia. A gente vai ver mais à frente alguns tipos de energia elétrica, tá? Como se dá a forma da energia elétrica, quais os meios, tá? Então, para calcular a energia elétrica, vamos partir da equação de E igual a potência vezes a variação de tempo. Veja que ela é um pouco parecida com a outra anterior, tá? A de potência elétrica. Eu só inverti ali, troquei o t tá dividindo aqui, ele vai para o outro lado multiplicando, né? E chegamos aqui a fórmula da energia elétrica, onde o E é a energia elétrica, que a gente vai medir em quilowatts-hora, certo? A unidade. O P, a potência, que é em quilowatts. O ΔT, a variação de tempo em horas, tá? Alguma dúvida? Então, deixa eu continuar aqui. Só lembrando, Lucas, voltei um pouquinho, que essas unidades que você colocou aí, elas não são as unidades básicas, né, padrões do sistema internacional, né? A energia, como vocês estudaram lá em Física 1,
a energia elétrica, ela no sistema internacional é medida em joules, né? Mas como é costume da gente utilizar, observar na nossa conta de energia, a nossa conta de energia ela é cobrada em quilowatt-hora, né? Que é uma outra unidade de energia. Porém, essa unidade de energia, né, quilowatt-hora, não é uma unidade padrão do sistema internacional, tá? E aí observe que o nome, né, quilowatt-hora, tem a ver com essa equação aí que o Lucas colocou na tela, a equação da energia. Kilowatt, né, ou melhor, watt é a unidade de potência e a unidade de tempo no sistema internacional seria segundos, né? Mas como a medida, a contagem lá da nossa conta de energia, ela é feita em horas, então nessa fórmula aqui você está multiplicando a unidade de potência vezes a unidade de tempo. Então a unidade de potência é watt e a unidade de tempo está sendo medido aqui em hora. Então dessa forma a gente passa a usar uma nova unidade de energia que é o quilowatt-hora, onde esse quilo que aparece aí, o K, né, na unidade, ele é o múltiplo do sistema internacional, né? Lembre-se que quilo corresponde a 10 elevado à terceira, né? Então, quando você diz 1 kWh, você está dizendo 1000 watt-hora, né? Que é 10 à terceira vezes watt-hora. E aí, no sistema internacional, permite a gente usar a notação dessa maneira, quilowatt-hora. Tá certo? Então, essas unidades que estão aí, elas não são as unidades padrões do sistema internacional. Tá certo? Pronto, pode seguir, Lucas. Show, professor. Sabendo disso, né, que foi dito anterior, eu vou apresentar aqui como calcular a conta de energia, certo? Apesar de ser um cálculo muito simples, em alguns casos, é necessário fazer uma avaliação da potência que será consumida, como no caso da utilização de chuveiros elétricos, tá? Certo? Então, o chuveiro elétrico vai ter lá uma certa quantidade de potência, que eu vou dar aqui em um exemplo, tá? Vamos considerar um chuveiro elétrico de 5.500 watts, ligado durante 15 minutos. Podemos ver na imagem abaixo a energia consumida em kWh. Partindo daquela fórmula, né? Energia igual a potência vezes a variação de tempo. Vamos transformar os 5.500 watts em kilowatts, né? E o tempo, né, de minuto para hora. Para transformar aí de minuto para hora, você divide por 60, tá? E assim a gente obtém o 0,25 horas. Então, aqui nós colocamos os valores, tá? Vamos multiplicar. E o resultado é o 1.375 kWh. Na COSERN, né, a gente paga por essa energia, claro. Então, para calcular o quanto eu gastei nesses 15 minutos aí, com essa potência, vai ser o custo igual a tarifa, que a COSERN impõe, né? No caso aqui no Rio Grande do Norte é a COSERN, vezes a energia consumida, que é o que a gente achou aqui, ó, 1.375. Eu botei aqui uma tarifa, tá? A gente vai multiplicar pelo 1.375. A gente corta aqui o quilowatts com quilowatts, sobrando assim os reais, tá? Então, nesses 15 minutos, no meu banho aí com um chuveiro elétrico de 5,5 kW,
eu vou gastar aproximadamente 41 centavos, tá? Fazendo uma analogia àquela a série lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Você pode fazer essa certa piada, né, do Julius, dizendo que seu amigo, seu irmão ou irmã gastou 41 centavos de energia, né? Agora vamos considerar um caso com uma família de 4 pessoas que utiliza o chuveiro diariamente durante 15 minutos. E vamos calcular o custo mensal da energia gasta por ele, certo? Vamos por os mesmos primeiros dados: 5,5 vezes 0,25, multiplicado pela quantidade de pessoas, certo? São 4, você mais 3, vezes 30, né? Que é um custo mensal. Multiplicando esses valores, vamos ter 165 kWh, tá? Colocando isso lá no custo, a gente utiliza a mesma tarifa e multiplica por esse novo valor de energia consumida, que agora deu 165 kWh. Multiplicando os valores, você e mais 3 pessoas da sua família, se for o caso, consumiram aí, gastaram, né, R$ 50 durante esses 15 minutos mensais, tá? Lucas, Beatriz perguntou se os 15 minutos não entra na conta. Que eu vou mostrar aqui, deixa só um minuto. Então, Lucas? Oi, tá me ouvindo, professor? Beatriz perguntou por que os 15 minutos não entrou na conta. Não. Bom, a gente usou aqui, certo? 15 minutos, a gente transformou em horas, tá? Como pode se ver aqui, né? 5,5, que é do quilowatt, e os 15 minutos transformado em 0,25, né? Que aí transforma para hora. A gente primeiro faz esse cálculo aí com a potência do chuveiro vezes o tempo que você gastou, certo? Tomando esse banho. Para depois nós incluímos aqui na energia de novo. O cálculo da energia. Então aqui, o 0,25 apareceu aqui, ó. Vezes 4, vezes 30. Então aparece aqui assim, ó. Deu para entender? Lucas, você, nesse valor da tarifa, você pegou numa conta real aqui? Não. É um valor hipotético, né? Isso. Tá. Então, de qualquer forma, pessoal, o valor da tarifa, né, que ele botou aí, 0,3, né, é um valor hipotético, né, mas se vocês derem uma olhada lá na conta de vocês, da sua casa, vocês vão poder encontrar quanto é que custa aí a tarifa da energia elétrica na sua residência, né? E aí, só lembrando, volta aí um pouquinho, Lucas. Certo. Só lembrando que a família aí é bem, né? 4 pessoas, só tomar um banho por dia, e além disso, né, tem que ser verificado que geralmente na sua conta de energia, essa tarifa que está aí é o que é cobrado pelo seu consumo de energia elétrica, né, usando ali o chuveiro. Só que você, além desse valor, dentro da sua conta de energia, vai ter também a tarifa de iluminação pública, né, e os impostos que são acrescentados aí nesse valor. Então, observe que dependendo da quantidade de banhos e a duração do banho de vocês, né, no chuveiro quente aí na sua casa, a conta de energia vai realmente aumentar bastante, né? Sim. A outra coisa também que acrescenta, né, para o tempo das bandeiras, né, está em bandeira verde, bandeira Isso. vermelha.
Cada família, né, tem um determinado valor de tarifa que é pago de acordo com a renda da família, né? Uhum. E aí tem, quando é uma família melhor de condições, né? Geralmente se paga uma tarifa maior do que uma família mais pobre, né? Então, tem tarifas diferentes. Além disso, você tem a situação quando você está numa época de secas, né? Nossa energia, a maior parte da nossa energia elétrica é produzida em hidrelétricas, né? Então, quando você está havendo secas, muitas secas, lá na região onde estão as hidrelétricas, a geração de energia elétrica fica comprometida, né? E com isso é preciso fazer um racionamento. E uma maneira de se estimular as famílias a fazerem esse racionamento é aumentar a tarifa da energia, né? E aí, por isso, você tem essas situações onde você está com a bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde, porque significa que a tarifa vai estar mais cara ou mais barata, né? Dependendo da bandeira que a gente se encontra. E quando está nessa época de seca, né, que as hidrelétricas não estão produzindo muito, ligam-se às termas elétricas. Exatamente, para ajudar, né, na geração. Uhum. Que a gente vai ver um pouco mais à frente. Ok. Aqui era só para mostrar o valor certo numa casa, certo? Ele gastou aproximadamente aí no mês 120 quilowatts. A gente multiplica pelo preço unitário, né? E põe esse o valor, tá? Fora os impostos que vem, né? Como o seu valor. Se está em bandeira, em alguma bandeira, amarela ou vermelha, a taxa de iluminação, isso tudo vai incluso aí, tá? Vou retomar um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica, tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui a respeito da... Volte aí, por favor, o slide. No outro, Não, pode ser isso aí mesmo. certo? Então, Lucas fez um exemplo aí considerando o chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico lá, ele colocou uma potência de 5.500 kilowatts, ou melhor, 5.500 watts, né, de potência, né? E essa é uma informação importante, né? Na hora que vocês forem fazer uma estimativa do consumo de energia elétrica da sua casa, né, o que você tem que observar em cada equipamento que você tem na sua residência, você tem que verificar a potência que esse equipamento funciona, né? Geralmente, todos os equipamentos da sua casa, eles apresentam um valor de potência anotado lá no aparelho, né, no dispositivo, tem um valor da potência e tem o valor da tensão, né, da tensão elétrica para que esse aparelho funcione. São duas informações importantes que sempre vai ter ali nos dispositivos, né? Então, para você calcular o consumo de energia total dentro da sua casa, então você tem que somar todos os equipamentos, né, a potência de todos os equipamentos que tem na sua casa e fazer essa continha, né, que o Lucas fez aí, para cada um dos equipamentos e depois somar o valor total, né? Então, é por isso que nos dispositivos você tem lá registrado o valor da potência e também da tensão. Com essas duas informações, o valor da potência e com o valor da tensão, você pode calcular a corrente elétrica. Eu acho que talvez o Lucas vá falar sobre isso ainda na aula. Então, você sabendo qual é a tensão que funciona o equipamento e sabendo qual é a potência, você calcula a corrente elétrica que está passando ali através daquele equipamento, para que ele funcione. Tá certo? Bom, é só isso. Certo. Então, a passagem da corrente elétrica por um condutor
ela pode provocar diferentes efeitos, tá? Que variam de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que percorre, certo? Do metal. Os principais efeitos são o efeito térmico, o efeito Joule, o efeito químico, o efeito luminoso, o efeito magnético e o efeito fisiológico, que já foi abordado na aula anterior, que foi quando eu falei lá junto com o professor sobre os riscos, né, do choque elétrico, né? Tipo, se você toma um choque de 1 mA, você vai sentir formigamentos, certo? Ou contrações no seu músculo. E dependendo da intensidade da corrente em seu corpo, vai provocar algum machucado, certo? Então, vou falar aqui um pouco sobre o efeito térmico, tá? Ou também como é conhecido o efeito Joule. O efeito térmico, né, também conhecido como efeito Joule, surge dos inúmeros choques, onde vocês podem ver aqui, dos elétrons de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com maior intensidade. Então, quanto maior a vibração onde está ocorrendo naquele condutor, quanto maior a vibração ali tiver, maior é a temperatura do condutor, tá? O aumento da temperatura é observado com o aquecimento do condutor. Esse efeito ele é aplicado em aquecedores em gerais, como no chuveiro elétrico, tá? Então, vocês podem encontrar esses efeitos em chuveiros elétricos, aquecedores, churrasqueira elétrica, secador de cabelo, chapinha, torradeiras e lâmpadas incandescentes, tá? Alguma dúvida? Acho que não, né? Professor, algo a acrescentar? Não, acho que está tudo bem. Pode seguir. Ok. A Beatriz pediu para explicar de novo. Certo. O térmico. Então, quando passa-se uma corrente elétrica, tá? Inúmeros choques ocorrem dentro do condutor. E quando essa corrente é percorrida aí, os átomos recebem energia. E quanto eles passam a vibrar com mais intensidade, então quanto maior a vibração ali dos átomos presentes no condutor, maior será a temperatura, tá? Do condutor, assim gerando o efeito térmico ou o efeito Joule, tá? Então, o efeito Joule consiste nessa transformação de energia elétrica em energia térmica? Pode repetir? Então, o efeito Joule consiste nessa transformação de energia elétrica em energia térmica? Exatamente. Vai existir vários outros, né, que a energia elétrica pode fazer, certo? E vou explicar o que cada um faz em certos condutores, tá? É só você pensar que a corrente elétrica nada mais é do que são as cargas elétricas, né, os portadores de cargas elétricas que estão se movendo ali no condutor, né?
E aí, quanto maior for a corrente elétrica, significa que você tem mais portadores de cargas se movimentando, né? Seja eles elétrons ou prótons, né? E aí, quanto maior a corrente, mais portadores de cargas, né? E aí, quando esses portadores estão se movimentando no condutor, eles vão se colidindo, né? O Lucas falou aí muito da palavra choque, mas não confundir o choque elétrico que a gente toma quando você pega na tomada. O choque que ele está se referindo é colisões. Então, as partículas vão colidindo umas com as outras, e com isso, a energia elétrica que elas carregam, né, elas vai sendo transformada em energia térmica, devido a essas colisões, né? E aí, isso faz com que o condutor, ele fique mais quente, ele aqueça, né? Essa situação do condutor aquecido, ela pode ser útil, né? A gente pode se beneficiar desse aquecimento, ou ele pode ser um prejuízo, né? Por exemplo, aqui na figura você tem 3 exemplos aí de aplicação desse efeito Joule, né? Do efeito térmico. Você tem uma lâmpada incandescente, né? Nesse tipo de lâmpada, a corrente elétrica, ela atravessa esse filamento que fica ali dentro do bulbo da lâmpada. Yeah. Então, a corrente elétrica, ela atravessa esse filamento aí, ó, e com isso o filamento acende, né? Ele produz luz. Então, é um outro efeito, é o efeito luminoso. Quando você está usando a lâmpada, o que você quer é a luz, né? Você não quer calor. O que você está procurando ali com a lâmpada incandescente é luz. Então, porém, devido à passagem da corrente elétrica ali no filamento, esse filamento aquece. Então, parte da energia elétrica que aquelas cargas carregam vai ser convertida em energia térmica. Vai se perder na forma de calor. Então, uma parte da energia é convertida em luz, uma parte da energia é convertida em energia térmica. Outro exemplo, você tem aqui o fusível. Essas figurinhas aí do meio são fusíveis, que são utilizados para proteger os seus circuitos elétricos. Esse fusível nada mais é do que esse tipo de fusível aqui, né? Ele é um metal que fica ali no meio desse cilindro de vidro. Ali no meio você tem um metal por onde a corrente elétrica vai passar, né? Quando a corrente elétrica está passando ali pelo metal, aí o seu circuito vai funcionar normalmente, né? Porque a corrente elétrica está fluindo lá para o circuito. Caso o seu circuito sofra uma sobrecarga, né? Se você colocar no circuito mais corrente do que o circuito suporta, o que vai acontecer? Esse metal que fica dentro do fusível, ele vai aquecer demais e vai chegar a derreter. Aí ele derrete. Quando ele derrete, o circuito se abre, né? A gente fala assim, o circuito se abre, porque o metal se partiu e a corrente deixa de fluir através do circuito, né? Então, você está usando o efeito térmico da corrente elétrica para proteger o teu circuito, né? Então, é um exemplo de aplicação aí do efeito Joule. Outro exemplo que está aqui na figura é o secador de cabelos, né? O secador de cabelo, ali dentro do secador você tem uma resistência elétrica, você tem um solenoidezinho ali dentro do secador, por onde nesse solenoide vai passar uma corrente elétrica. Aí a corrente elétrica, atravessando o solenoide, produz o solenoide é como se fosse uma molinha, uma mola, que fica ali dentro do secador, tá? Aí quando a corrente elétrica atravessa esse solenoide, aquece o solenoide, né? Aí gera calor, né? Transforma energia elétrica em energia térmica, gerando calor, e aí um ventilador que fica dentro do secador sopra esse calor para fora, né? E é assim que funciona o secador de cabelo, né? Transformando energia elétrica em energia térmica. Ok? Explicou também aí a pergunta que Beatriz tinha feito, né, Beatriz? O ferro de passar roupas que você usa em casa também é um exemplo de aplicação, né, da corrente elétrica, transformando energia elétrica em energia térmica.
o ferro de passar roupas, nada mais é do que um metal, é como se fosse uma barra de ferro que fica ali dentro do... Né, professor? Como é? Uma serpentina, né? Uma serpentina que fica ali dentro do ferro de passar. Aí a corrente elétrica vai percorrer essa serpentina, né? Que é como se fosse um metal enrolado, né? E aí a corrente elétrica passando por esse metal aquece o metal e aí você usa o calor, né, para passar as roupas. Então são vários exemplos aí de aplicação. Deixa eu ver aqui a pergunta de Beatriz. Beatriz falou alguma coisa aí. Beatriz, a geladeira, ela funciona de uma forma um pouco diferente, tá? Não é um caso simples, assim, de aquecimento do condutor, de aquecimento do metal. A geladeira, ela tem um motor lá dentro que comprime um gás que tem ali dentro da geladeira, né? E aí, na hora da compressão desse gás, você faz o gás percorrer, passando por dentro da geladeira, tirando o calor que está dentro da geladeira e jogando o calor para fora da geladeira, né? Através de um gás que vai percorrendo a geladeira, tanto por dentro como por fora da geladeira. Então, é esse gás na geladeira que sofre essas transformações de estado, né, que a gente fala, onde o gás, uma hora ele está frio, uma hora ele está quente, né? Então, ele vai circulando ali a serpentina da geladeira, retirando o calor de dentro da geladeira e colocando o calor para fora, tá? É diferente do que a gente está comentando aqui, que é a transformação de energia elétrica através da corrente elétrica em um condutor, né? Aqui você tem partículas que estão se movendo dentro do condutor, e aí as colisões dessas partículas é que aquece o condutor, certo? É um pouco diferente da situação da geladeira. Tá? Mas o que vocês devem pensar, né, levar em consideração, é que todo circuito elétrico, por onde passa uma corrente elétrica, sempre vai ter calor envolvido. Porque se teve uma corrente elétrica, você teve um movimento de partículas. Se teve um movimento de partículas, esse movimento das partículas vai ter as colisões e vai aquecer, né? O aquecimento pode ser grande ou pode ser pequeno. Depende da intensidade da corrente. Ok? Bom, pode seguir, Lucas. Ok, professor. Temos o efeito químico, certo? O efeito químico ocorre em determinadas reações químicas, quando elas são percorridas por uma corrente elétrica, tá? Esse efeito é muito utilizado em recobrimento de metais, como vocês podem ver aqui. Um exemplo, né, uma aplicação, seria nas rodas, certo? Dos carros. Também em peças de automotores, né? Não só nas rodas, mas em outras peças. Talheres também, certo? Há esse processo, tá? E também em partes de moto, tá? Alguma dúvida? Pode seguir, Lucas. Ok. Temos o efeito magnético, que é aquele que se manifesta na criação de um campo magnético na região em torno da corrente, tá? A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada por uma bússola, tá? Vai ocorrer um desvio de direção da agulha magnética, tá? Da bússola.
Esse efeito mais importante da corrente elétrica, constituindo a base de funcionamento de transformações e transformadores, né, de motores, tá? Vocês vão ver um pouco melhor quando começar a estudar o eletromagnetismo, ok? Esse também é um efeito aí da corrente, tá? Ele gera um pequeno campo magnético. E a prova aí é se você colocar uma bússola por perto, tá? Perto da agulha, né? E ele vai sofrer uma pequena alteração, um pequeno desvio, tá? A gente vai estudar melhor o campo magnético, né, a força magnética, mais adiante, tá, pessoal? Por hora, basta vocês saberem que sempre que você tem uma corrente elétrica passando por algum fio, em algum metal, em algum circuito, sempre associado a essa corrente elétrica, você vai ter a geração de um campo magnético, e esse campo magnético, ele produz uma força magnética, certo? A força magnética, ela tem um comportamento diferente da força elétrica, que é o que vocês estão estudando até o momento, né? Até agora a gente só falou da força elétrica. O comportamento da força magnética é parecido, mas ela é um pouco diferente. Tá? A gente vai estudar a força magnética mais adiante. Por hora, é só vocês saberem que corrente elétrica gera força magnética. Ela gera um campo magnético e pode produzir uma força magnética. Tá certo? Essa força magnética ela é utilizada nos motores, né, que vocês usam em casa, motores como liquidificador, batedeira. Você observa a utilização desse campo magnético, né, da força magnética, nos geradores da hidrelétrica, né? E aí em transformadores também, né, como o Lucas falou. E aí mais adiante a gente vai estudar melhor esse conteúdo aí detalhado. Pode seguir. Ok. E o efeito luminoso, tá? Aqui a corrente elétrica, ela pode produzir luz, certo? Trata-se de uma conversão de energia elétrica em energia radiante, ou seja, ali tem pequenas ondas eletromagnéticas de comprimento de onda muito curto, tá? A gente pode ver em exemplos, são as lâmpadas fluorescentes, tá? Ela pode, o efeito, né, é produzido pela circulação de uma corrente através de um gás que em condições especiais as lâmpadas fluorescentes têm, certo? Essas lâmpadas fluorescentes têm um tipo de gás e ao entrar em contato com a corrente elétrica, ela produz esse efeito luminoso, tá? Nelas, o gás se torna condutor pela aplicação de uma alta tensão em um processo denominado de ionização, que passa a emitir luz, tá? Alguma dúvida? Não. Algo a acrescentar, professor? Não, pode seguir. Show. Vou introduzir agora sobre o gerador elétrico, tá? Assim, deixa eu me ver. Então, geradores elétricos são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica, mecânica ou eólica, em energia elétrica,
tá? A gente vai ver um pouco também de tipos de geradores de energia. Eles são usados para garantir a energia, que há sempre energia, caso haja uma falha na corrente, tá? Para a gente achar potência através do gerador elétrico, nós vamos ter a potência, né, igual a E, que é a força eletromotriz, vezes I, tá? Que é a corrente, onde o P é a potência em watts, o I é a força eletromotriz, né? É a tensão elétrica, tá? E, como a gente já sabe, a corrente elétrica, tá? Alguma dúvida? Não. Lucas, você ainda vai explicar os circuitos, né? Vou. Tá. Então, só para chamar a atenção aqui, pessoal, nessa fórmula, é que ele colocou aqui a representação do E, né, como força eletromotriz. A gente ainda vai definir a força eletromotriz um pouco mais adiante, mas essa força eletromotriz é como se fosse assim, você pode pensar aqui como se fosse a tensão, né? Lá nos seus equipamentos, você tem a tensão de trabalho, né, do equipamento, que é dada em volts. A unidade da força eletromotriz é volts, que está aqui entre parênteses ali o Vzinho, né? Então, não confundir esse E que ele utilizou aqui com o E de energia, que ele utilizou nos slides passados, né? É interessante aqui colocar uma letrinha diferente, tá? Então, a potência vai ser igual à tensão, né? A força eletromotriz ou a tensão, vezes a corrente elétrica. Tá? Só chamar atenção para essa diferença, não confundir esse E aqui com a energia elétrica. Tá? E aí você, mais adiante, né, você vai explicar melhor os geradores, né? Isso. Dentro do circuito. Tá bom, pode seguir. Vou falar agora sobre alguns tipos de geradores, tá? Há vários tipos de geradores, sendo que o gerador mecânico é o mais comum dentre eles. Então, o gerador mecânico, ele utiliza energia mecânica e a converte em energia elétrica. É o caso das hidrelétricas, onde a água passa por algumas turbinas, assim a água passa nas turbinas vai movimentar, certo? As turbinas ali. E quando você se move aquelas turbinas, né? Você está fazendo efeito ali de energia cinética, tá? Então, com essa produção aí esse movimento aí das turbinas, gera-se a energia elétrica, tá? Alguma dúvida? Ok. E só lembrando que a corrente elétrica, né, que é gerada aí na hidrelétrica, né, ela é uma corrente alternada, né? Então, o gerador, né, a hidrelétrica, ele faz o movimento, faz a turbina girar, e esse giro produz aquele tipo de corrente que a gente conversou na aula passada, né, que é a corrente alternada, que uma hora a corrente vai num sentido, e em outro momento a corrente está em um sentido contrário. Né? Essa mudança de sentido da corrente elétrica, né, da corrente alternada, é uma mudança muito, muito rápida. Né? Aqui no Brasil, né,
a geração da corrente, a frequência, né, de vibração dessa corrente é de 60 Hz. Significa que ela oscila, que ela inverte o sentido 60 vezes por segundo, né? Então, é uma corrente que está ali alternando rapidamente em um sentido e depois no sentido contrário, né? Então, ela possui uma frequência aí de 60 segundos, melhor, de 60 Hz. Isso tem a ver com a maneira como foi gerada aquela corrente elétrica, né? A maneira como aquele gerador trabalha. Tem países onde a corrente elétrica ela é gerada com uma frequência de 50 Hz, né? Mas aqui no Brasil a gente adotou o valor 60 Hz. Então é muito rápido. Então, apesar de você estar olhando para a sua lâmpada aí da sua casa e observar que ele está ligado, né, está aceso o tempo todo, na verdade, ele está, como acontece essa inversão da corrente, então chega um momento que a corrente fica igual a zero. Quando a corrente ali fica igual a zero, na hora que ela está oscilando, a corrente igual a zero, a luz se apaga, né, porque fica sem corrente. Mas como isso é muito rápido, é 60 vezes por segundo, passa para nosso cérebro a impressão de que a luz está acesa o tempo todo, né? Mas ela está vibrando ali, está piscando de maneira bem rápida, né? Que a gente nem chega a perceber. Por isso que muitas vezes, eu não sei se vocês já observaram, às vezes você tenta, por exemplo, filmar com a câmera alguma coisa na televisão, seja na imagem da televisão, e fica uma imagem piscando ali na imagem que você tentou filmar, porque a frequência da sua câmera está diferente da frequência da TV, que está piscando. E aí no seu vídeo, você vai ver que a TV fica passando uma listra, ou então ele fica piscando, fica apagando, né? Porque chama a atenção, né, para o fato de que a televisão ela funciona com uma corrente alternada. Pode seguir. Certo. Temos os geradores químicos, que é aquele capaz de converter a energia gerada em reações químicas em energia elétrica, certo? E eu utilizava em aparelhos como pilhas e baterias, tá? A gente já viu também aí, né, que pilhas e baterias ele tem uma corrente contínua, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Pode seguir. Ok. Temos os geradores térmicos, térmico. Utiliza energia térmica e a converte em energia elétrica. É o caso, como falei, das usinas termoelétricas, tá? Que usa o vapor, tem uma queima ali, certo? Nessas usinas, é uma queima, seja de carvão, tá? Ou dentre outras coisas. O vapor ele vai mover as turbinas e assim gerando em energia elétrica, tá? E é muito utilizado, né, em tempos de seca, né? Quando as hidrelétricas estão em baixa tensão, tá? Não estão produzindo muito. Temos os geradores luminosos, que utiliza a energia luminosa e a converte em energia elétrica. É o caso aí mais que a gente pode ver é o das placas fotovoltaicas, certo? Que utiliza a energia, né, do sol, né? E as transforma em energia elétrica, tá?
Temos também os geradores eólicos, né? Que utilizam energia eólica e a converte em energia elétrica. O vento, como o vento bate nessas pás, certo? Dos aerogeradores, movimentando, certo? E com esse movimento, né, é capaz de produzir aí a energia elétrica, tá? Alguma dúvida? Não, né? Então, eu vou começar a falar sobre os receptores elétricos, tá? O que são, o que são esses receptores elétricos? São dispositivos que transformam energia elétrica em outra forma de energia, seja ela mecânica, térmica e dentre outras, tá? Existem dois grupos, certo? Os ativos e os resistivos. Os receptores resistivos transformam energia elétrica exclusivamente em energia térmica, tá? É o caso do chuveiro elétrico, que ele pega a energia elétrica vinda da rede, converte essa energia em calor, né, que é energia térmica, e dentro do chuveiro tem uma serpentina de metal, tá? Por onde vai passar a corrente elétrica. E na hora que a corrente elétrica passa por esse metal, o metal aquece a água, né? E assim deixando a água quente, tá? O ferro de passar roupa, tá? Ele funciona da mesma forma, tá? Tem uma serpentina ali, certo? Na qual transforma essa energia elétrica em energia térmica, certo? Alguma dúvida? Não? Professor? Não, você pode falar você vai falar do ativo também, né? Isso. Ok. Receptores ativos são aqueles que fornecem energia ao circuito, tais como fontes ou geradores. Algumas aplicações desse receptores ativos são, como vocês estão vendo aqui, o aparelho de som, certo? E o aparelho de som ele pega energia elétrica, a qual está sendo alimentado, e transforma essa energia elétrica em energia sonora, tá? Então ele transforma a energia elétrica em uma energia sonora. E essa é a principal conversão dessa energia, tá? Que você vai encontrar no som, tá? Um outro é os televisores, certo? Que a corrente elétrica que passa ali, a energia elétrica, né? Ela transforma em energia sonora, tá? Também, né? Pois a TV, né, também emite som, né? E também converte em energia luminosa, tá? Ou seja, a energia elétrica também está sendo transformada em imagens, que também né, é uma forma de luz, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguém perguntou aí como é que
deixa eu ler aqui a pergunta. Como a energia elétrica é transformada em outro tipo de energia? Pergunta de João. O professor pode responder essa? Ok. Então, recapitulando aqui um pouco do que o Lucas já falou, né? Então, você tem um circuito elétrico, né? E as partes básicas de um circuito elétrico, você vai ter ali o gerador e você vai ter os receptores, certo? Ele está falando aqui nesse slide sobre os receptores. Nos slides passados, ele falou sobre os geradores, né? O que é que faz um gerador? Né? Um gerador, ele estabelece ali nos terminais do gerador uma diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial faz com que as cargas elétricas, né, os portadores de cargas elétricas ali dentro do condutor, elas possam se mover através do circuito, né? Então, você tem um gerador que mantém entre seus terminais uma diferença de potencial, né? Com essa diferença de potencial, ela fornece energia elétrica para as cargas elétricas, essas cargas vão se mover através do circuito, né? E vai chegar até o receptor. Um receptor, ele é um dispositivo que tem no circuito elétrico, que ele recebe a energia elétrica, né, que essas cargas elétricas vão trazer, né, estão transportando. Então, o receptor, ele recebe essa energia elétrica e converte a energia elétrica em outra forma de energia, né? Aí são vários exemplos, né? Então, você tem aqui, quais são os tipos de receptores? São 2 tipos básicos de receptores. Como está aqui no slide, você tem o receptor resistivo e os receptores que são receptores ativos, tá? Os receptores resistivos são aqueles receptores que recebem a energia elétrica e transformam essa energia basicamente somente em calor. Certo? Então, ele recebe energia elétrica e converte a energia elétrica em calor. Então, esse tipo de receptor é chamado de resistivo, né? E aí, como é que ele transforma essa energia elétrica em calor? É aquilo que foi discutido no início da aula, né? A corrente elétrica vai passando dentro do receptor, ali do resistor, aí as colisões das partículas dentro do condutor, né? Vai fazer aquele condutor aquecer. Então, você está transformando, e com isso, a corrente elétrica, né, as partículas vai perdendo energia por causa das colisões. Essa energia que ela está perdendo, na verdade, ela está se transformando em outro tipo de energia, que é a energia térmica, certo? Então, é dessa maneira que acontece a transformação. A carga elétrica que tinha uma certa quantidade de energia elétrica, converte a energia elétrica em energia térmica, devido a essas colisões das partículas lá dentro do condutor. Esse é um exemplo. Um outro exemplo. Aí você vai, agora, vamos pensar agora nos receptores ativos. O que são os receptores ativos? São aquela outra classe de receptores que recebem energia elétrica e transformam a energia elétrica em outras formas de energia, que não a energia, que não vai ser a energia térmica. Vai ser outra forma de energia. Pode ser energia mecânica, pode ser energia luminosa, pode ser energia sonora. Então, vai pegar a energia elétrica e transformar em outra forma de energia. Certo? No caso vamos pensar aqui aqui no som, né, no aparelho de som. Como é que a energia elétrica é transformada em som, em energia sonora? Aqui no som, se vocês têm aparelho de som em casa, vocês devem perceber que você tem os alto-falantes, né? Aqui no som, você pode sinalizar aí, apontar o alto-falante, Lucas? Pronto, aí está o alto-falante, esse cone que fica aí no seu aparelho de som. Na hora que a corrente elétrica atravessa esse alto-falante, esse alto-falante ele vai se mover. Ele tem um movimento que vai para frente e para trás. Ali, se você observar o cone do alto-falante da sua casa, né, se vocês tiverem,
você observa que o cone ele fica se movendo para frente e para trás. Esse movimento produz uma pressão, né, no ar que está ali na frente do aparelho, né? Então, essa pressão, essa variação da pressão ali do ar no aparelho vai produzir o som, vai fazer o som se propagar no espaço. Né? É o movimento do cone que tem ali no alto-falante que vai fazer a vibração do ar, e essa vibração vai se propagar no espaço, né? Vai se propagar no ar até chegar no seu ouvido. Quando chega no seu ouvido, a vibração faz o seu tímpano, né? Ele vai ter uma vibraçãozinha lá também, e aí você vai identificar aquele som produzido no alto-falante. Então, é dessa maneira que está sendo transformada a energia elétrica em energia sonora. Né? A eletricidade fez o movimento do cone, né? E aí, se você pensar uma coisa mais detalhada, esse movimento do cone é uma energia mecânica. Você está produzindo ali uma certa energia mecânica, né? Que é uma energia cinética. Você está fazendo movimento no cone. Aí, o movimento do cone faz vibrar o ar, e essa vibração se propaga no ar até chegar no seu ouvido. Né? Então, você está transformando a energia elétrica em energia sonora. Né? Outra forma, aqui no televisor, você tem aqui a luz produzida no aparelho de televisão. Né? Aqui dentro do aparelho de televisão, você tem os circuitos elétricos ali, por onde vai passar a corrente elétrica, e aí esse aparelho aqui é um aparelho antigo, né? Acho que nem na casa de vocês não deve ter mais esse aparelho, mas talvez você já tenha visto esse aparelho. Você tem ali um tubo de imagem. Esse tubo de imagem, ele dentro desse tubo é jogado cargas elétricas. Né? Então, a corrente elétrica que está circulando ali na televisão, né? A corrente elétrica chega no tubo, e dentro desse tubo são jogadas cargas elétricas que vão iluminar pontos aqui na tela da televisão. Então, cada ponto da televisão vai ser aceso em determinado momento, de acordo com a corrente que está passando ali dentro do tubo de imagem. Né? E aí, só que esses pontos são acesos de forma rápida, né? De maneira bem rápida, formando a imagem que você vê na televisão. Então, você está transformando a energia elétrica em energia luminosa. Mesma coisa você pensar no seu liquidificador. É um outro exemplo de receptor ativo. Né? Como é que funciona um liquidificador? Você liga o liquidificador na energia, né? Na tomada da sua casa. Então, ele recebe energia elétrica através da corrente, que vai alimentar o liquidificador, fazendo o motor do liquidificador girar. Quando ele gira, ele está ali produzindo energia mecânica. Né? Então, ele pegou a energia elétrica e transformou em energia mecânica, fazendo o liquidificador girar. Então, esses todos são exemplos de receptores ativos. Ou seja, eles pegam energia elétrica e convertem em outras formas de energia diferente da energia térmica. Né? Quando a conversão é simplesmente para energia térmica, a gente está falando dos receptores resistivos, né? Que é o caso do ferro de passar, que está aí na figura, que é o caso do chuveiro elétrico, né? Que converte energia elétrica em calor. Então, são exemplos de receptores resistivos. Ficou claro, João? Beleza. Pode seguir, então, Lucas. Ok, professor. Alguma dúvida mais, pessoal? Não, pode seguir, Lucas. Ok. Vamos falar um pouco mais de resistores, tá? São dispositivos que compõem o circuito elétrico diversos, e a sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica, tá?
Uma outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido ao equipamento, tá? Vou mostrar mais um pouco. São representados pela letra R, tá? E no Sistema Internacional de Unidades, no SI, são medidos em ohm, certo? E representado por essa letra grega aqui, certo? O ômega, tá? Para acharmos a resistência em um circuito, a gente divide a tensão, certo? A tensão elétrica pela corrente. Também podemos achar a tensão desse circuito através da fórmula R vezes I, certo? Onde R é a resistência medida de ohm, né, com símbolo ômega. Então, sempre que vocês estiverem calculando a resistência, vai ser representado por essa unidade aqui, tá? O ômega. A tensão, né, a diferença de potencial elétrico, DDP, né, pelo V, em volts, tá? E, né, a intensidade da corrente elétrica, tá? Da linha pé. A representação em circuito, certo? Quando você for calcular lá um circuito, a resistência vai ser representada por esses dois aqui, tá? Vocês podem achar no circuito desse jeito, certo? Retângulo. Ou dessa forma aqui, tá? A representação em um circuito, tá? Volta aí, só um pouquinho. Okay. Só chamar a atenção aqui para uma observaçãozinha aqui, uma confusão, né, para que muita gente comete, tá? Aqui você tem duas coisas, né? Você tem a resistência elétrica, né, que é o que é dada aí, calculada usando essa equação, é o R, né, que a gente costuma chamar essa resistência, representar ela com a letra R, tá? Resistência é uma grandeza física, né? Assim como você tem a força, assim como você tem o tempo, a velocidade, né? Então, resistência é uma grandeza física, que aí você representa com a letra R. Resistores é um dispositivo, é um objeto. Então, um resistor é um dispositivo que você tem lá dentro do circuito elétrico, né, que é utilizado no circuito elétrico para limitar a passagem de corrente elétrica lá dentro do circuito. Então, isso é um resistor. Resistor é um dispositivozinho, é um equipamento. Tá? Resistência é a grandeza física. Tá? Então, só chamar a atenção para essa diferenciação das duas coisas, né? Então, sendo a resistência uma grandeza física, a unidade da grandeza física, né, ela é dada em ohm, a resistência, né? Que é representado aí com essa letra grega que o Lucas mostrou, que é o ômega. Ômega vai ser a unidade de resistência elétrica. Ok? A representação da resistência elétrica de um circuito, né? Quando a gente for desenhar os circuitos elétricos, aí mais adiante, a gente vai representar a resistência elétrica de um circuito por esses símbolos que está aí na figura, né? Pode ser um quadradinho, né? Um retângulo, ou pode ser essa sanfoninha aí que você tem aí nessa figura. Então, dessa maneira, você representa cada resistência lá no teu circuito. Ok? Eu não sei se Lucas tem aí uma figura de um resistor, Lucas, você tem? Tem. Pronto, então, quando chegar mais adiante, aí você mostra aí a figura do resistor. O que é um resistor? Resistor é um dispositivozinho.
Ok? Beleza, pode seguir, então. Então, aqui pode ver uma imagem, certo? A representação dessa imagem é que os resistores são componentes que se opõem à passagem da corrente elétrica, tá? Então, se tem um resistor ali em um circuito e a corrente sai da DDP ali a 3 amperes, quando ele chega a mais ou menos ali no resistor, essa corrente ela é diminuída, tá? Por exemplo, se era 3 amperes, agora só passa 2 amperes, tá? Então, ela resiste à passagem da corrente elétrica, tá? Limitando assim a intensidade da corrente. Aqui são a foto dos resistores, tá? É representado aqui. E em um circuito, né, em uma placa aí, a gente pode ver eles aqui, ó, representado pela letra R, tá? Então aqui são todos resistores, onde tiver o R aqui, são resistores. Aqui tem capacitores, que a gente vai ver depois, certo? Mas aqui são os resistores no sistema, tá? Só assim, lembrando, pessoal, que o resistor, né, é esse dispositivo aí que está na figura, que está desenhado aí, que está representado aí também na placa de um circuito. Então, esses são os dispositivos, né? Essas listras que tem aí pintadas no resistor é uma definição de um código de cores que é utilizado para a gente poder identificar qual é o valor da resistência elétrica de cada um desses dispositivos aqui, ó. Cada dispositivo desse aqui apresenta um valor de resistência elétrica diferente, né? Através desses códigos de cores, a gente não vai estudar aqui o código de cores, porque é um assunto mais ligado para quem estuda eletrônica, tá? Mas, assim, só para vocês saberem, essas listas que são pintadas aí no resistor, elas indicam, né, qual é o valor da resistência elétrica de cada um desses resistores, tá certo? E aí chamar a atenção também que, apesar desse resistor aqui, ele tem um valor de resistência, né? E aí, ligado a esse resistor, observe que você tem um fio, né? Você tem um fiozinho aqui, dos dois lados aqui do resistor, né? Lembre-se que todos os materiais, eles apresentam um determinado valor de resistência também, né? Nos circuitos elétricos, a gente costuma considerar que o valor da resistência elétrica do fio é bem pequeno. Como o valor da resistência elétrica no fio é pequena, então a gente costuma desprezar o valor da resistência elétrica que existe no fio, mas existe, né? Ali você tem um determinado valor de resistência elétrica nesse fio, ou seja, o fio em si, ele tem uma certa oposição à passagem da corrente elétrica, só que é uma oposição pequena, né? É uma resistência pequena, então você consegue passar uma grande quantidade de corrente elétrica através de um fio, dependendo aí do material que é feito o fio, né? Você tem fio de cobre, você tem fio de alumínio, fio de chumbo, seja lá qual for o metal, certo? Aí, dependendo do metal, vai ter uma resistência diferente, ok? Aí, no circuito elétrico, a gente costuma desprezar a resistência elétrica do fio, apesar de existir, né, na real, a gente costuma desprezar porque essa resistência é pequena, e a gente vai considerar a resistência apenas do dispositivo, né, apenas aqui no resistor. E aí, como o Lucas colocou, né, o que o resistor vai fazer, né, o que essa resistência vai fazer no circuito é meio que limitar a passagem da corrente elétrica através daquele circuito.
né? Quando a gente for estudar direitinho os circuitos, aí vocês vão ver melhor, né? Vão poder estudar melhor essa limitação da corrente elétrica através do circuito. Tá? Falta muita coisa ainda, Lucas? Professor, o slide acaba aqui, certo? Ah, tá. Então, se for falar mais alguma coisa, que aí eu vou fazer a chamada depois. Não, só lembrar, né? Caso tenham dúvida, pode aparecer aqui, tá? Na DIAC. O meu número está aí. Sugiro que faça um grupo, né? E a gente poder marcar também algumas aulas para resolver exercícios aqui na sala com vocês, tá? Só lembrando que né? não pode juntar muita gente na sala, né? Então, Uhum. assim, caso alguém tenha dificuldade e queira vir tirar dúvida, né? Não a turma inteira, porque não tem como ser atendida a turma inteira, né? Não tem sala para atender a turma inteira. Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem procurar Lucas na sala do PIBID, né? Como ele colocou aí no anúncio lá no grupo. Tá ok? E outra coisa, gente, bom, então, vamos encerrar a aula, né, por aqui, e aí eu vou fazer a chamada, tá, para a gente terminar, e hoje deve estar entrando aí para vocês um vídeo, né, a aula com esse assunto aí que o Lucas deu, né, eu explicando aí um vídeo, vai aparecer aí para vocês hoje, para vocês assistirem, tá? Aí deixa eu abrir aqui para a gente fazer a chamada. Então, vamos lá. Opa, cadê? Adailson, está presente? Ok. Adriele? Presente. Alexandre? Ana Beatriz? Presente. Beatriz, está presente. Brenda? Ok. Camille, Stefani? Diego? Diego não tem. Elida está presente. Emily Andrade? Ok. Emily Gabriele? Gabriele faltou. Fernanda? Gabriel? Gabriel está presente. Jardiele? Ok. Jennifer? Jennifer faltou. Cleiton não tem. João Roberto está presente. Júlia? Júlia não está. Cleiton? Faltou. Letícia está presente. Lorena? Ok. Malena? Ok. Manuela? Ágata? Presente. Manuel? Manuela Araújo? Faltou.
Marcel. Ok. Milena. Ok. Rafaela. Rafaela faltou. Raquel. Raquel faltou. Samara. Acho que Samara não tem. Sávio. Sávio faltou. Vitor, Gabriel. Vitor Emanuel, está presente. Aqui. Vitória. Vitória está presente. Vanessa. Vanessa não. Yasmin. Também não. Bom, pessoal, então, por hoje é só. A gente se encontra, então, na próxima segunda-feira, né? E aí, qualquer dúvida, procura o Lucas ou a gente vai se falando lá através do grupo, né? Do Google Sala de Aula. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Até segunda. Até segunda. Tchau, professor.